O perfil do cliente ideal na contabilidade. Vem comigo que eu vou te explicar passo a passo qual é o segredo para você ter aí o teu cliente ideal, beleza? Sabe, gente, um dos maiores erros que tem hoje nas empresas é você achar que dá para vender para todo mundo. E eu sempre digo aqui no meu canal, quem vende para todo mundo não vende para ninguém. Vender de empresa para empresa não é um processo simples. As pessoas acham que vender para outro empreendedor, para outra empresa é simples, mas não. Isso envolve um processo comercial que você tem etapa por etapa, não só comercial, mas marketing também. Como eu já disse, pessoas compram de pessoas, ou seja, você precisa investir tempo, investir equipe, você precisa criar confiança mútua aí no seu cliente. Como é algo bem complexo, o que você precisa fazer é definir qual é o seu nicho, o perfil desse cliente para você atacar e ir com tudo em cima disso. Você faz isso, gente, definindo o seu ICP, ou em português, perfil do cliente ideal. Você quer saber como fazer isso na prática e parar de dar tiro para todo quanto é lado na sua prospecção? Então fica aqui comigo que eu vou te mostrar o passo a passo. Você já imaginou pegar aquele seu melhor cliente, sabe aquele que você gosta, que seu time gosta, aquele cliente maravilhoso? Eu tenho clientes aqui que eu falo, se não fosse para pagar os boletos, a gente tivesse que pagar os boletos, eu trabalharia de graça para eles. Então pensa comigo, aquele cliente que você gosta tanto, sua equipe gosta, e esse cliente assim, você trabalhar de graça para ele. Pensou nele? Seria ótimo, fala a verdade. E aí, gente, que tá... Essa é a característica do seu cliente ideal. Então pensa nisso que eu te disse, que a gente pega isso, replica para os mercados e você vai ter ali um perfil ideal para começar a trabalhar. Então começa a pensar nisso. Com isso, gente, você conhece as dores, os desejos, os problemas, o dia a dia desse seu cliente. E com isso em mãos, você faz o quê? Você vai montando o seu processo comercial. A partir desse momento, você tem aí um processo claro e definido. Eu já disse e repito, quem vende para todo mundo não vende para ninguém. E as maiores empresas de contabilidade, os nossos clientes têm dado certo, eles olharam para essa fatia de mercado. Eles definiram o perfil ideal do cliente e começaram a trabalhar dentro dessa linha. Isso não só te ajuda a trazer mais clientes, mas também trazer o cliente correto. Pensa trazer aquele cliente ruim. Você estressa a sua equipe, você se estressa, é um dinheiro que não vale a pena. Então você precisa definir o perfil do seu cliente ideal, porque aí sim você vai ter clientes bons e que te pagam bem na sua empresa de contabilidade. Porque aquele cliente ruim que reclama de preço, não envia documentação, vive reclamando da sua empresa, esse você tem que se livrar, você tem que ter os seus clientes bons aí com você. O objetivo de ter o perfil do cliente ideal é fazer com que esse cliente tenha sucesso dentro da sua carteira. Você vai entregar coisas para ele que ele vê valor e a partir disso você consegue cobrar o preço justo que você merece. Então você está com o seu papelzinho aí para anotar? Eu vou começar a falar os pontos que você tem que considerar. Para definir o perfil do cliente ideal, você precisa considerar pontos como... Olha só, você precisa definir o segmento da empresa, você precisa definir o cargo de quem decide, o porte dessa empresa, qual é o faturamento dessa empresa, de fato, quem é esse empreendedor. Você precisa ver a localização, o ticket médio que ela está disposta a pagar e qual é a maturidade desse empreendedor. Um exemplo do perfil do cliente ideal na contabilidade seria, vou dar um exemplo aqui para vocês, fictício, tá? Então, donos de empresas de tecnologia que estão centralizados nas grandes capitais, essa pessoa já tem um faturamento bacana e eles estão buscando o quê? Aprimorar o seu financeiro, ou seja, a terceirização financeira da tua empresa e uma ajuda ali na gestão financeira. Já percebeu que às vezes uma empresa que está na capital, ela está no interior, ela vive contextos diferentes? Eu sempre brinco, né? Existe 10 Brasil dentro de um Brasil. Você percebe como fica mais fácil vender assim quando a gente define isso? Mas como você define isso para o seu negócio? O primeiro passo, gente, é você listar quais são os seus melhores clientes atualmente. Aqui vale a lei do Pareto. 80% dos seus resultados costumam vir de 20% da sua carteira de clientes. Descubra quem são esses 20%. Olha para o ROI, que é o retorno sobre o investimento. Olhe para o LTV, aquele que fica mais tempo dentro da sua carteira. E para quem fechou o contrato mais rápido, isso se chama ciclo de vendas, tá? Com esses dados em mãos, você precisa buscar o quê? Padrões. Dentro desses padrões, você vai ver o que se repete, como que é esse mercado. E aí, gente, que tá o grande ouro do seu perfil do cliente ideal. E se você
você está começando agora, você precisa criar o quê? Criar hipóteses, isso mesmo. Então começa a olhar para o mercado, para os nichos, para a concorrência e começa a criar ali simulações. A partir disso, você vai ter um caminho aí ideal para o seu cliente. O segundo passo, gente, é validar as dores. E como que eu valido dores? Conversando com os clientes. Não existe outra maneira de você descobrir dores e desejos desses clientes. Você precisa bater um papo com eles e capturar isso e colocar lá no papel. Você tem que entender quem é que decide comprar de você. Você tem que entender por que ele escolheu o seu escritório e não outro. Aqui, gente, vai um detalhe. Você precisa saber quem decide, porque é o seguinte, nem sempre é o decisor, o empresário. Às vezes é a esposa dele que está lá no financeiro, às vezes é uma pessoa que é de muita confiança, que influencia sobre ele. Por isso que você precisa mapear todos os detalhes de quem é o decisor dessa compra. E isso vai te dar argumento de vendas poderosos. Atenção, gente, não confunda perfil do cliente ideal com sonho. Às vezes eu vejo muita gente falando assim, eu quero aquele empreendedor que fatura milhões, que tem um perfil muito de gestor, sendo que você não tem nem estrutura e nem tem uma proposta de valor para entregar para ele. O perfil do cliente ideal deve ser baseado na realidade e na sua capacidade de entrega, viu? O outro erro que eu vejo que muita gente comete é ser específico demais e aí você acaba fazendo o quê? Procurando uma agulha no palheiro. Sabe aquele nicho que você olha e fala assim, meu, é impossível ter várias pessoas dessa área aqui? Exatamente. Tem nicho, gente, que é impossível você crescer tanto. Por isso que você tem que estar de olho aí nas tendências do mercado. O equilíbrio hoje é a chave. Definir o seu perfil de cliente ideal vai transformar a sua contabilidade, que vem de commodity, em algo que é genérico, em algo que é diferenciado, que entrega uma proposta de valor, algo premium. Curtiu o vídeo que eu acabei de falar? Então deixa o like aqui. Ficou com alguma dúvida de como aplicar isso aqui no seu escritório? Deixa um comentário aqui embaixo que eu mesma vou te responder. E se você quiser continuar escalando o seu escritório de contabilidade, tem mais vídeos aqui na tela. Clica e vem comigo!